Fala, galera que se liga no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Estou na área novamente, aqui o professor Edenilson Moraes, na condução desse projeto pedagógico. E hoje vamos falar sobre as características socioculturais das populações indígenas. Então a gente vai apresentar um pouco das características do modo de vida dos povos indígenas que habitaram o território do atual estado de Pernambuco, isso antes da presença dos colonizadores portugueses. Então a gente vai entender. Na aula de hoje veremos as características socioculturais, a organização, a divisão social do trabalho, as práticas realizadas pelos grupos indígenas que habitaram o atual território de Pernambuco. Muito bem! Pessoal, o que eles chamam de sorte, eu costumo chamar de trabalho duro. Se você quer ter um grande desempenho no dia da prova, afinal de contas, a prova de história, as questões têm extrema relevância e vão definir o seu destino, vão definir o resultado da sua aprovação. Portanto, se você gabaritar a sua prova de história, você está com o pé dentro. Você já vai conseguir mais um passo significativo rumo à sua tão sonhada aprovação. Mas isso só vai acontecer se você tiver dedicação, se você tiver disciplina nos seus estudos. Então vamos lá, não vamos perder tempo, vamos acompanhar todo esse processo pedagógico para que você fique muito bem qualificado e competitivo neste certame, que vai ser concorrido, que vai ser muito disputado. Milhares de candidatos disputando cada vaga. Mas se você acompanhar as nossas aulas de maneira criticiosa, não tenha dúvida, você vai chegar muito bem preparado, muito à frente da concorrência. A concorrência vai se descabelar de inveja, a concorrência vai ficar no desespero, porque você é um aluno LAC e vai estar muito bem preparado. Vamos lá, pessoal, características das populações pré-coloniais do estado de Pernambuco, os grupos indígenas que ocuparam esse território antes da chegada dos colonizadores portugueses. Então a gente pode chamar de populações pré-duartinas. Como assim pré-duartinas, professor? Olha só, em relação à história do Brasil como um todo, os grupos humanos que habitaram o território brasileiro antes do advento da conquista portuguesa, iniciada com a chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral em 22 de abril de 1500, são chamados de povos pré-cabralinos, ou seja, povos que já estavam nesse território antes da chegada de Cabral. Em relação a Pernambuco, nós também podemos denominar esses povos de pré-duartinos, ou seja, são populações estabelecidas nesta região antes da chegada de Duarte Coelho. Duarte Coelho Pereira, como você bem sabe, foi o primeiro capitão donatário da capitania de Pernambuco, também conhecida como Nova Lusitânia. Então vamos chamar esses povos aí que habitavam o território pernambucano de povos pré-duartinos, com destaque para os tabajaras e os caetés. Os povos que habitavam o litoral nordestino eram chamados genericamente de tupis, ao passo que os povos que estavam localizados mais no interior do território, na área que nós chamamos hoje de sertão nordestino, eram chamados de tapuias. Em relação ao litoral, presença de tabajaras e caetés. A propósito dos caetés, eles eram antropófagos. Eu até mencionei na aula anterior que os caetés devoraram o primeiro bispo do Brasil, o bispo Dom Pero Fernandes Sardinha, que estava em viagem de navio para Portugal. O seu navio acabou afundando e ele conseguiu arduamente. Sardinha era um grande nadador, conseguiu chegar à praia, mas chegou à praia, foi capturado pelos índios caetés.
Será que foi aí que inventaram aquele malfadado ditado: nadou, nadou, nadou e morreu na praia? Mas aqui ninguém vai morrer na praia não, pessoal. Aqui a galera vai até o final e vai ter um grande desempenho no dia da prova. Então, os caetés eram antropófagos. Eles realizavam rituais de antropofagia, onde devoravam carne humana. O bispo Sardinha foi devorado, né, pelos caetés. Apresentavam, então, esses grupos, essas populações pré-duartinas, apresentavam uma organização tribal e propriedade coletiva. Por exemplo, a terra era considerada um bem comum a todos os componentes daqueles grupos humanos. E cada qual tinha a sua função. Havia uma divisão social do trabalho. Geralmente os homens responsáveis pela caça, pela pesca, pela defesa do grupo, as mulheres responsáveis ali pelo preparo dos alimentos, responsáveis também pela agricultura, porque eles chegavam a realizar uma agricultura rudimentar. Perfeito? E as mulheres também cuidavam dos filhos. Então havia uma divisão social, uma divisão sexual do trabalho entre esses grupos humanos. A propriedade era coletiva e eles eram grupos seminômades. Grupos seminômades, porque a caça e a pesca eram atividades importantes de sobrevivência para esses grupos humanos. Então, evidentemente, quando escasseava a caça ou a pesca, eles se deslocavam. Mas eu posso chamar de seminômades porque esses grupos humanos chegaram a desenvolver uma agricultura rudimentar. Fizeram, por exemplo, a domesticação da mandioca. O que garantiu a sobrevivência desses grupos humanos foi também o desenvolvimento de uma agricultura com características primitivas. Eles foram os responsáveis pela domesticação da mandioca, transformando aí esse tubérculo numa importante fonte de alimento. Perfeito? E outra característica também foi o desenvolvimento da prática da coivara, que consistia na queima da mata, né, derrubada e queima da mata para preparar o solo para o posterior plantio. A propósito, essa prática da coivara, que foi criada pelos povos indígenas, acabou sendo assimilada pelos colonizadores portugueses. Eles também passaram a fazer a prática da coivara. Derrubavam a mata, depois ateavam fogo para depois virem com o cultivo de cana-de-açúcar. O que hoje nós sabemos que a prática da coivara, a queimada, empobrece o solo. Esses grupos humanos eram caçadores, coletores e pescadores. Como já falamos aqui nesta aula, as atividades econômicas que esses grupos humanos desenvolviam para garantir a sobrevivência do grupo eram atividades ligadas à caça, à pesca e também à coleta de frutos e raízes. Em relação à organização social indígena, nós temos o seguinte, pessoal. Os índios que estavam estabelecidos na região litorânea do território eram chamados de tupis. Portanto, os primeiros grupos indígenas que se depararam com os colonizadores, quando os portugueses aqui chegaram em 1500, são grupos tupis. Eles estavam organizados em milhares de indivíduos que se estabeleciam em aldeias e alguns desses grupos tinham práticas antropofágicas, aquele lance de devorar carne humana, não entendendo-se devorar carne humana para sobrevivência. Não é isso, pessoal. Quando eu falo aqui de práticas de antropofagia, eram rituais reconhecidos como rituais mágicos. Acreditava-se que devorando a carne de um inimigo, as virtudes, as qualidades desse inimigo passariam para aquele que o devorasse. Se o inimigo era um guerreiro bravo, destemido, a bravura, a coragem desse inimigo morto e devorado passariam para aqueles que o devorassem.
Portanto, eram rituais antropofágicos. E havia também laços de parentesco e linhagem entre esses grupos humanos. Então, olha só, os diversos grupos indígenas apresentavam relações conflituosas e relações complementares. Eu vou explicar para você o que quer dizer isso. Então, haviam vários grupos indígenas habitando o território de Pernambuco antes da chegada dos colonizadores europeus. E esses grupos indígenas, evidentemente que eles, por vezes, apresentavam relações conflituosas, ou seja, dedicavam-se a atividades guerreiras. A guerra era uma atividade importantíssima dentro do contexto da vida desses grupos humanos. A guerra era uma atividade de importância vital para esses grupos humanos. Além disso, eles também tinham, por vezes, relações complementares, ou seja, certas vezes eles faziam laços de amizade e estabeleciam parentesco, casando indivíduos de um grupo indígena com indivíduos de outro grupo indígena, como uma forma de fazer até mesmo uma aliança política. Perceba que então esses grupos humanos apresentavam, por vezes, relações conflituosas quando eles estavam em guerra. Afinal de contas, era nas guerras que se obtinham os prisioneiros que eram devorados nos rituais de antropofagia. Mas, por vezes, também haviam casamentos intertribais. Indivíduos de um determinado grupo casavam-se com indivíduos de outro determinado grupo, estabelecendo dessa maneira um sólido laço de amizade. Tá certo, pessoal? Havia a divisão do trabalho. Olha só como é que era a divisão do trabalho. Era por gênero e por idade. Divisão do trabalho por gênero e por idade, cabendo atividades específicas que eram realizadas pelos homens, geralmente as atividades relacionadas com a caça, a pesca, a construção de canoas, a construção das ocas, a edificação dessas aldeias. A atividade da guerra cabia ao homem, enquanto que as mulheres dedicavam-se a outras atividades, relacionadas com o plantio, relacionadas também com o manuseio dos alimentos e a própria educação dos curumins, os índiozinhos. Então, a divisão de trabalho era por gênero, trabalho de homem, trabalho de mulher, e por idade, de acordo com a faixa etária desses indivíduos indígenas. Lembrando ainda que na vida do índio haviam vários rituais de iniciação. A transição ali da fase de criança para adolescente, de adolescente para a fase adulta, haviam rituais ali de transição para que o curumim se transformasse no índio guerreiro, não é? Muito bem, pessoal. Lembrando que enquanto os tupis eram habitantes da faixa litorânea, os tapuias, que, segundo relatos dos cronistas da época, tinham um comportamento mais belicoso, ou seja, eram mais refratários ao avanço da colonização, tiveram uma resistência mais intensa, mais tenaz em relação à presença dos portugueses. Esses tapuias habitavam o sertão, habitavam o interior do território, a exemplo dos cariri, perfeito? Que enfrentaram bravamente o avanço da colonização e acabaram sendo exterminados pelos portugueses. Muito bem. Agora, pessoal, vamos consolidar o que nós estudamos na aula de hoje sobre as características socioculturais desses grupos humanos, realizando questões padronizadas, questões elaboradas pela banca examinadora deste concurso. Afinal de contas, você precisa conhecer o modus operandi da banca. Aí você não vai ter uma surpresa desagradável no dia da prova, muito pelo contrário. Você vai estar muito bem qualificado para chegar no dia da prova e, gabaritar, pessoal. Vamos ver então. Convite especial para você, meu amigo, minha amiga que está
até agora assistindo esse vídeo nosso aqui da Lá Concurso. Olha só, convite especial, nós aqui da Lá Concurso preparamos um curso 100% EAD, focado no concurso da PM de Pernambuco 2023, aulas que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar nessa caminhada, e se você seguir as nossas orientações pedagógicas, você pode ter certeza absoluta que você fará uma excelente prova e, claro, estará disputando por vagas. O nosso curso completo, você vai assistir o restante dessa videoaula e muito mais por apenas preço único, R$ 69,90. É isso mesmo, preço aí imbatível, melhor custo-benefício do mercado. Tem um link aqui embaixo, pode clicar nesse link, pode se matricular aqui na Lá Concurso, que você não vai se arrepender. Espero vocês aqui na Lá Concurso.